Bom dia, Cláudia. Ronald, tudo bem? Bom dia. Ju, tudo joinha? Vou arrumar minha luz aqui. Pronto, se dá uma melhorada. Oi, Maria Oliveira, tudo bem? Ana Paula, a Alessandra, a Josiane. Nossa, isso aqui é um jogo da memória, vocês não têm ideia o quanto a gente treina a memória. Olhar o nome no Instagram e saber quem é. Ó, não é uma situação fácil. Ah, Cláudia, tudo bem, Cláudia? Tudo jóia. A mãe natureba, a Regina. Oi, Regina, tudo bem? Como que você tá? Que joia! Sextou, Josiane, já chegou no final de semana. A Gilsônia, a Bel também entraram, tudo bom? Que joia, que joia. Então vamos lá, né? Acabou a nossa semana, passou rápido demais. E assim vai, né? A palavra de Deus fala assim que nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Nós estamos vivendo os últimos dias. Os dias seriam abreviados, né? E quando a gente pensa assim, como que pode? A natureza tem lá 24 horas, como que os dias vão ser abreviados? Deus já sabia o que ia acontecer, né? Muitas distrações, muitas coisas para fazer, muitos relacionamentos, né, virtuais, não virtuais, e a gente não tem tempo para tudo que a gente gostaria de fazer, né? Então os dias estão sendo abreviados e a gente precisa vigiar muito mais, né? Jesus falou assim: não andeis distraídos com coisa alguma. É muito fácil a gente se distrair, né? Muito fácil a gente se distrair. A, a, a Regina tá falando que precisa falar. Manda um direct, vai terminar a live, eu vou lá olhar, tá bom? E a gente tem que cuidar muito com o nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é muito precioso. A gente tem costume de falar, né, pelo ditado popular, que tempo é dinheiro, e tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida. Quanto mais tempo passa, menos vida a gente tem. A gente precisa dar valor para aquilo que é mais precioso, para aquilo que o dinheiro não compra, né? O dinheiro não compra mais tempo para nossa vida. A Jaci, tudo bem? Bom dia. Bom dia. E hoje a Priscila, a Bela, a Márcia, tudo jóia com vocês? Que bom. Glória a Deus, né, por mais um dia. E vamos compartilhar da palavra de Deus, ser alimentado no nosso espírito, né? Como a gente falou ontem, a gente precisa alimentar a parte mais importante do nosso ser, né? Nós somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. A gente precisa dar alimento para as três partes e principalmente para o espírito, né? Se você der só alimento para o corpo, você vai ficar gordo, né? Se alimentar só a alma, a gente se enche de soberba, de luxúrias, de coisas que não trazem paz para o nosso espírito, para a nossa vida, né? Insatisfação, ansiedade, tudo isso é a alma que coordena. E quando a gente alimenta o espírito, a gente alimenta a parte divina em nós. A gente conhece as profundezas de Deus, como a gente já viu aqui nesse livro de Efésios, né? Porque o nosso espírito é unido com o Espírito Santo de Deus. Então a gente consegue conhecer as profundezas de Deus através do Espírito Santo dele em nós. E aí vem o consolo da nossa alma, né? Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito da verdade, né? Então ele é o nosso Consolador. Por que que ele consola, né? Porque ele mostra para o nosso espírito as grandezas de Deus para nós. Ele fala para o nosso espírito tudo aquilo que a gente está passando é só uma circunstância e vai mudar, vai passar. Então ele fala para nós da verdade de Deus a nosso respeito e isso traz paz e conforto ao nosso coração, à nossa alma, né? Que é a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções. Então a gente precisa de Deus o tempo todo. A gente precisa de Deus o tempo todo, né? E a Ana Paula tá dizendo ali, né? Dinheiro não é tudo na vida e não é mesmo, né? É claro que ajuda muito e a gente tem conforto na nossa vida a partir disso. O dinheiro é uma bênção,
né? O que a gente não pode ter é amor ao dinheiro, né? E buscar só essas coisas. Tem um versículo na palavra de Deus que fala assim que as riquezas são dons de Deus. Eu acho lindo isso, porque quando você adquire riquezas segundo o dom que Deus está te dando, é porque Ele conhece teu coração e sabe que aquilo lá não vai mais te corromper, né? Isso é maravilhoso, porque você está preparado para receber, para prosperar, né? A palavra abençoado significa liberado para prosperar. Então, quando você recebe a riqueza como um dom de Deus, aquilo é uma bênção na sua vida, né? Isso é outro paradigma que a gente precisa quebrar, porque a gente tem costume, né, por conta da nossa cultura, de olhar para a riqueza como algo ruim, porque a gente ouviu a vida inteira dizendo, né, que é mais fácil uma agulha, como é que é? Uma linha passar pelo final do fundo de uma agulha, ou um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né? Tem uma tradução assim na palavra, do que um rico herdar o reino dos céus, né? Mas isso Jesus estava falando por conta do amor ao dinheiro, por conta do coração dele que não estava no lugar certo, né? Tem um provérbio que fala sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então, tudo aquilo que jorra para você da sua vida procede do teu coração. A gente precisa cuidar com aquilo que está aqui dentro de nós, né? Com aquilo que alimenta os nossos pensamentos, que é o que vai nortear as nossas ações. A Solange, bom dia, Heloísa, tudo bem? Que bom que vocês estão aí, né? Onde está o tesouro? A Solange está falando, ali também está o teu coração. Nosso coração precisa estar no Senhor, que é o nosso tesouro, exatamente. Glória a Deus por isso, né? A gente precisa cuidar do nosso coração, do nosso interior. E fala do nosso coração, né? Não só o cardio, sistema do nosso corpo, também precisamos cuidar dele. Mas a gente precisa cuidar do nosso interior, daquilo que alimenta a nossa alma e o nosso espírito, né? Das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente sente. Isso tudo é o nosso contato com as coisas que estão à nossa volta. A gente precisa filtrar isso, receber para dentro de nós aquilo que realmente é bom, aquilo que é agradável, aquilo que vai trazer pensamentos de verdade, falar para que saia da nossa boca. Quando a gente alimenta o nosso pensamento, vai sair da nossa boca as coisas que realmente são alimento, aquilo que realmente é bom, aquilo que é agradável, aquilo que traz vida para a vida da gente e para a vida de outras pessoas. Então, a gente precisa alimentar primeiramente os nossos pensamentos, porque é ele que vão nortear as nossas palavras e as nossas ações. Tudo começa aqui, ó, na mente. Por isso que Paulo fala, que Deus falou para ele através do Espírito Santo e ele escreveu lá em Romanos, que nós lemos essa semana. Não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do que está à tua volta, mas transformai pela renovação da tua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Nós não temos como viver a vontade de Deus na nossa vida, e essa vontade é boa, é agradável e é perfeita se a gente tiver uma mente limitada, né? Uma mente que só pensa que não vai dar certo, que só pensa as coisas negativas, que não acredita na impossibilidade, né? A nossa mente, ela só olha um palmo na frente do nosso nariz. Ela é limitada, porque a gente não consegue ver além daquilo que está diante de nós. Às vezes é difícil você acreditar naquilo que você não está vendo, por ser extraordinário demais, por você achar que você não merece aquilo que Deus fala a teu respeito. Então, tudo isso precisa ser transformado, precisa ser quebrado. Transformar a mente, né, essa metanoia, é uma mudança completa. É você converter os seus pensamentos, né? Não é só fazer uma curvinha, mas mudar totalmente de direção e pensar do outro jeito. Eu vou pensar do outro jeito. Para isso, é necessário a gente ter humildade diante de Deus, se submeter ao senhorio dele. A palavra fala disso, para a gente se submeter a Deus, né? A autoridade de Deus. Porque se a gente não se submete,
Nós crescemos no nosso orgulho, nas nossas próprias verdades, e aí não tem como ser transformado, né? A palavra diz assim que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos, olha, cria uma resistência, ele não consegue se aproximar de quem é soberbo. Não é porque ele faz distinção de pessoas, Deus não faz acepção nenhuma de pessoas. É porque as pessoas que são soberbas, elas não conseguem, elas não podem ser transformadas, porque ela não tem a capacidade de substituir as próprias verdades dela pelas verdades de Deus, né? Deus resiste aos soberbos, se afasta, cria uma resistência, não tem comunhão com aquilo que é soberbo, mas ao mesmo tempo ele dá graça aos humildes, né? Aquele que é humilde, Deus dá graça a ele, porque ele se submete a Deus. Ele substitui aquilo que são as suas próprias crenças, aquilo que ele acredita, por aquilo que é verdadeiro, pela verdade de Deus, né? E isso é constante. A gente precisa todos os dias substituir as nossas verdades pela verdade da palavra de Deus. Se Deus diz que em Jesus Cristo, né, nós podemos todas as coisas, né? Paulo escreveu lá, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso é a verdade de Deus. Aí você fala assim, eu não posso, eu não consigo. Não, sozinha, pode ser que você não consiga mesmo, mas em Deus você tudo pode, né? Então, recorra a Ele, coloque diante dele a tua necessidade. Coloque diante dele a tua necessidade, né? E ele vai cuidar de você. Ele vai te direcionar naquilo que você precisa e te dar sabedoria para você vencer todos os obstáculos que se colocar diante de ti, diante da tua vida, né? É assim que Deus faz. Ele quer nos ajudar, ele quer nos guiar para o caminho aonde a gente deve andar, para que tudo nos vá bem, né? Existe as nossas próprias escolhas, que são o nosso livre-arbítrio, e existe a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. E a gente só vai conhecer isso se a gente perguntar a Ele, se a gente se submeter a Ele, se a gente colocar Ele na frente de tudo aquilo que a gente fizer, se Ele realmente fizer parte de nós e da nossa vida, né? Porque é a gente que tem que deixar. Amém? Olha só o que diz essa palavra. A gente, sem perceber, a gente vai direcionando, a gente vai falando naquilo que Deus quer falar ao nosso coração hoje. E esse finalzinho do capítulo 3, que é o que a gente está programado aqui, né, para ler no dia de hoje, ele fala sobre isso. Ontem a gente leu ali até o versículo, deixa eu achar aqui, Cristo alicerçados no amor. Até o homem interior, lembra que a gente falou bastante, né? Do homem interior, que é o versículo 16 do capítulo 3 de Efésios. Aí ele fala, eu vou ler o anterior que a gente leu, né? Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha essa palavra linda, né? Arraigados, é enraizado. O que a raiz faz? Ela vai e ela se infiltra ali na terra para buscar água, para buscar alimento, que é aquilo que vai sustentar a seiva dela, né? Que vai levar para as folhas aquela vitalidade, os nutrientes que ela precisa, né? O resto ela faz ali a fotossíntese, mas ela também precisa dos nutrientes da terra para finalizar tudo aquilo, para processar aquele alimento e transformar isso em folhas, em frutos, né? Então a raiz é o que sustenta a árvore. Até as árvores de raízes mais profundas, elas não, elas duram por muito tempo, como o carvalho, né? O carvalho é uma das árvores que duram muitos anos. Já encontraram carvalho de 1.400 anos, porque as raízes deles são longas, são muito longas. Uma árvore de 20 metros, ela tem de 10 metros, é uma coisa assim, parece que ela tem 20 metros de raízes, é uma coisa assim, é mais do que a altura da árvore, é onde ela lança aquelas raízes dela, por isso que ela suporta tempestade, ela suporta vendaval, furacão, ela suporta tudo, e quanto mais intempéries ela passa na vida dela,
do carvalho, mais forte ela fica, porque aí mais ela lança raízes para se arraigar ali na terra, né? Então a Bíblia fala muito que vós sois como carvalhos plantados junto ao ribeiro, né? Se ele está perto de um ribeiro, de uma água viva, quanto mais viçoso não vai ficar ainda essa árvore. E a Bíblia compara a gente, né? Perto de Deus. Então ela fala ali que a gente habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados, enraizados naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro e alicerçados no amor, né? Em amor, ele fala, né? Deus é amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu Deus, que versículo maravilhoso, né? A hora que você está ali enraizado com Deus, alicerçado nele, você pode compreender, olha, não é só conhecer, mas compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Esse amor de Deus, ele excede, ele está acima do nosso entendimento. E a gente só conhece isso quando a gente está enraizado nele, né? Aí você consegue medir, né? Quando ele fala ali qual a largura, qual a altura, qual a profundidade, é que aquilo se torna real, né? Quando você tem alguma coisa assim, né? Que você consegue ver a altura, a largura, a profundidade, né? Aquilo é um físico, é um objeto, você consegue tocar, né? Aquilo que não tem largura, que não tem profundidade, é um plano. A gente não consegue tocar em algo que é plano, uma linha desenhada num papel. Só tem uma largura, uma altura, não tem uma profundidade. Você não consegue pegar, né? A hora que ele diz que você estando alicerçado em Deus, você consegue compreender qual é essa largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é essa profundidade e conhecer o amor de Cristo, aquilo que excede todo entendimento, então a gente vai além, né? Aquilo que está além do nosso entendimento, a gente conhece quando a gente está enraizado nele. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando a gente está nele, ele toma todo o nosso ser. Aquilo que nós falamos lá no início, né? De alimentar aquilo que é o nosso espírito, alimentar a parte divina em nós, né? Que é o Espírito Santo de Deus unido ao nosso espírito, para que a gente consiga tá cheio dele, né? Exalar o perfume de Cristo, manifestar o caráter dele em todas as nossas ações, em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que sai da nossa boca, né? Em todas as palavras que saem da nossa boca, a gente manifestar essa plenitude daquilo que Deus é, né? Lembra daquele livro que eu já falei, né? Um livro que foi escrito em 1974, foi traduzido em milhares de idiomas. Em seus passos, o que faria Jesus? Só o título desse livro já fala tudo que a gente precisa. Em seus passos, o que faria Jesus? Nessa situação que eu estou vivendo, o que Jesus faria? Né? Se a gente colocar Jesus em tudo aquilo que a gente faz, ele é o nosso exemplo de vida. Né? O que ele faria nessa situação que eu estou passando? O que ele falaria nisso que me falaram? Qual a resposta que ele daria? A gente pode fazer isso quando a gente está cheio da plenitude de Deus, né? Como Paulo pôde dizer isso no momento da vida dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ai, que lindo. Já não vivo mais eu. As minhas vontades, as minhas pensamentos, as minhas emoções estão sucumbidas à autoridade de Cristo. Já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Olha que maravilhoso, né? A gente poder dizer isso, como Paulo disse isso. A Solange está colocando ali, tem uma árvore aqui perto que a raiz é tão grande que espalhou pela calçada, rompeu toda a cimentação. Nossas raízes devem estar enraizadas em Cristo para que a sua flua rompendo todos os impedimentos. Que lindo! Você vê, nenhum asfalto impede que a raiz avance. Que tremendo, né? Nada, nenhuma dificuldade, nada impede
que a gente se aproxime mais de Deus, senão nós mesmos, o nosso próprio querer. A árvore, ela sabe para o qual ela veio, qual que é o propósito dela, ela sabe que ela tem que crescer e ela vai crescer tudo que ela tiver que crescer. Aquilo que for a natureza dela, se ela estiver na terra, se ela não for limitada por um vaso, como os bonsais são limitados por um vaso, ela vai crescer tudo aquilo que Deus criou ela para ser. Ela vai crescer e ela vai dar fruto e ela vai cumprir todo o propósito dela como árvore, né? Da mesma forma, nós, se a Bíblia fala que nós somos como carvalho plantado junto ao ribeiro, é porque além da gente viver tudo aquilo que é o nosso propósito como ser humano, a gente vai ser mais forte ainda, maior ainda, porque perto de um ribeiro as coisas são ainda mais viçosas do que elas poderiam ser, né? Nós não podemos deixar que nada limite o nosso propósito diante de Deus, né? Porque a árvore, ela não tem nada que limite ela. Ela tem ali o sol sobre ela, ela tem o ar, ela tem a terra, ela tem o alimento, ela se enraiza, ela vai atrás daquilo que ela precisa, né? E nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos dá força, que é a nossa raiz, que é a nossa terra, o nosso alimento. A gente precisa crescer e fortalecer e frutificar, sem que nada tenha impedimento. A nossa mente não pode ser o nosso vaso de bonsai. Ela não pode limitar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Aquilo que Ele coloca diante de nós todos os dias, todas as oportunidades, todas as coisas que a gente pode criar, que a gente pode fazer. Não há limite para esse espírito que está dentro do nosso espírito. Ele pode todas as coisas naquele que nos dá força, naquele que nos fortalece, naquele que é o nosso alimento, naquele ao qual a gente está arraigado, né? Então não deixa a tua mente limitar, não deixa ela ser o teu vaso, né? Cresça tudo que Deus te fez para ser, né? Cresça e dê frutos para que sirva de alimento para a vida de outras pessoas também, porque essa é a vontade plena de Deus para a tua vida, né? E a nossa mente, ela precisa ser transformada dia após dia. A gente precisa quebrar os nossos limites e conhecer qual a largura, a altura e a profundidade daquilo que Deus é em nós, né? Para que nada nos impeça de ser aquilo que Deus projetou para que a gente fosse, né? E Deus tem coisas grandes para nós, pode ter certeza absoluta. Louvado seja Deus por isso. Então, encerramos aqui a nossa manhã. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você tome posse desse versículo. Anota ele na sua geladeira, onde você enxergar, no micro-ondas, onde você enxergar. Anote, para que a tua mente se lembre sempre que você precisa estar arraigado em Deus, né? Que você precisa ampliar suas raízes nele, né? Porque é dele que vem o teu alimento para você crescer cada vez mais e dar frutos e servir de alimento tanto para todas as pessoas que estão à tua volta. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia, que você tenha um final de semana extraordinário, né? Segunda-feira a gente está aqui novamente, se Deus quiser, às 6h16 da manhã. Beijo grande. Até segunda, se Deus quiser.